Muito bem, pessoal. Vamos agora debater esse caso clínico do tema anestesia e o rim, que é um caso bastante emblemático, importante, interessante. Então, nosso paciente, sexo masculino, 60 anos, diabético, hipertenso, creatinina de 0,8, ureia de 28, escalado para uma colectomia direita por conta de um tumor. Tomou uma anestesia geral clássica, multimodal, tudo direitinho, né? Sevoflurano, fazendo uma economia aí com baixo fluxo, né? Dentro do gerenciamento correto, né? Que a gente tem que ter para gastar menos medicamento. Pressão que a gente sofre aí dos convênios, pressão que a gente sofre da administração do hospital, da coordenação. Manteve-se mais hipotenso, mas o colega fez uma hipotensão permissível, porque estava sangrando um pouquinho. A hidratação também foi bem discreta. Os exames de rotina do terceiro dia de PO, 78 horas depois, uma ureia de 55, uma creatinina passou de 0,8 para 1,2, potássio aumentou um pouquinho, hemoglobina de 9. Uma semana depois, precisou de uma tomografia contrastada de abdômen de controle, mas fez profilaxia, né, com manitol para aumentar a diurese e proteger o rim. E no D10, creatinina de 2,2, ureia de 40 e potássio de 5,4. Pessoal, o que acontece nesse caso clínico é o seguinte: trata-se de um paciente que, se você voltar na aula que a gente proferiu, vai pontuar, ó, com aproximadamente aí 4 fatores de risco por aí. Então, ele já se enquadra no grau 3, né, dos fatores de risco. 0 a 2, grau 1, né? 3, grau 2, e assim por diante, né? Quanto mais fatores de risco dessa lista aí, maior a chance de desenvolver um acute kidney injury, né? E o nosso paciente, ó, sexo masculino é um fator de risco, idade acima de 56 é outro, hipertensão, diabetes são outros fatores de risco. Então, pontuou bastante. E o colega lançou mão de sevoflurano abaixo de 2 litros, que já é errado num paciente com fator de risco elevado. Isso é errado, porque forma um composto A, que é quando o sevoflurano perde aquela hidroxila e lesa mais o rim. É errado também manter uma pressão baixa desse jeito, com certeza isso daí, 75 mais 90, dividido por 3, né, vai dar menos de 80 de média, que é a autorregulação intrínseca, ainda mais hidratando pouco, não protegeu bem o rim. Resultado, fez um acute kidney injury, né? Se fosse, se pelo menos tivesse lançado-se mão da suspeição disso daí e pedido biomarcadores como KIM1 e NAG, que são prognósticos, poder-se-ia tentar mitigar, né? Hoje nós já temos biomarcadores urinários que tocam antes da creatinina, tá? E são prognósticos para risco de evolução, para insuficiência renal. E um outro dado importante do nosso caso clínico é o seguinte: logo aí com 48, 72 horas, houve sim um aumento de 0,8 para 1,2, portanto, de 50% da creatinina, que na escala de Riffle já coloca, como vocês podem observar na primeira linha, o paciente em risco, né? No 10º dia de pós-operatório, ele já estava aí mais do que o dobro, né? Portanto, já rumando da injúria para falência renal mesmo, né? Creatinina aumentada mais do que 2 vezes da basal já é lesão renal aguda, rumando para falência, né? Então, é um caso clínico interessante, e isso daí foi potencializado, essa falência renal, pelo uso do contraste. E tentar proteger o rim com manitol é uma falácia, né? Nós temos que tentar proteger esse rim com o quê? Com o que realmente protege dos contrastes, né? Que é quem? A N-acetilcisteína, que varre radical livre, né? Então, é um caso interessante,
bastante emblemático e rotineiro, né? Que a gente vê sempre aí e que eu coloquei para vocês, ressaltando a importância de se evitar drogas nefrotóxicas, como é o caso dos contrastes iodados, que são muito mais nefrotóxicas do que os anti-inflamatórios, que podem sim ser usados com cuidado. A importância de se hidratar guiado por meta, a importância de manter uma pressão arterial média acima de 80, e a importância de conhecer os fatores de risco da lesão renal aguda e também a escala Riffle, como que esse paciente está evoluindo de fato, e também os biomarcadores, né? Tudo isso a gente comentou da nossa aula. Então é um caso clínico bastante didático, tá bom, pessoal? Um grande abraço.